Olá pessoal, nós estamos no Bate-Papo da Construção e hoje nós vamos falar sobre aprovação de projetos no Corpo de Bombeiros. Meu nome é Cláudio Ferreira, sou arquiteto e urbanista e hoje estou aqui com meus convidados e gostariam que eles se apresentassem. Por favor, Adriano. Meu nome é Adriano, eu sou proprietário da empresa Luxfran, a empresa que está trabalhando no mercado há 11 anos, né? E agora nós estamos trabalhando nesse segmento de materiais de combate a incêndio. Obrigado. E um detalhe também que eu queria importante falar, Cláudio, é que eu também faço parte do Instituto João de Barro, né? Que é um instituto que ajuda na construção e reforma de casas para pessoas carentes, né? Então acho que vale a pena detalhar isso. Somar, né? Quem quiser somar, inclusive tem um vídeo no Bate-Papo da Construção, uma palestra do presidente, o Carlos, né? Falando e detalhando sobre o Instituto João de Barro. Então, as pessoas que quiserem conhecer, lá no canal do YouTube do Bate-Papo da Construção, tem aí o vídeo com mais detalhes, né? Por favor, Sargento Vilhena, obrigado. Então, meu nome é Sargento Vilhena, né? Eu trabalho no Corpo de Bombeiros e estou atualmente exercendo minhas funções no núcleo de atividade técnica do bombeiro aqui de Franca, né? Estou há 26 anos na corporação e basicamente fazemos as vistorias e fiscalizações de regularização das edificações aqui em Franca. Obrigado. Engenheiro Silvio. Bom, eu sou o Silvio, engenheiro eletricista de formação, sócio fundador da Projet, um escritório de engenharia especializado no desenvolvimento de projetos de instalações elétricas, hidráulicas e segurança contra incêndio. Obrigado, Silvio. Adriano, assim, o que eu acho assim, é importante as empresas, né, estarem ligadas, né, que estão ligadas à construção civil, que não vendem só o material, né? E no seu caso, você está ligado à segurança, né? Porque hoje um tema que nós vamos conversar aqui está ligado muito à segurança das pessoas, né? Como foi essa escolha sua, né? Você tem uma experiência no mercado e agora você está nessa área de combate de incêndio. É uma questão que a Luxfran ela existe já, ela começou inicialmente com materiais elétricos, né? E aí houve uma mudança que a gente foi migrando para materiais hidráulicos e a gente viu uma necessidade de mercado na parte de combate a incêndio, né? Onde não há muitas opções. Então nós entramos nisso aí, até porque eu acho uma coisa muito importante a questão da segurança, né? E nós precisamos entender, se aprofundar muito nesse assunto, que eu acho que o Sargento Vilhena vai falar melhor do que eu, com mais propriedade, porque é um assunto muito sério e as pessoas de repente não têm tanto conhecimento, né? Nós somos leigos nesse assunto e é uma coisa muito importante que nós precisamos levar muito em consideração, porque a segurança de edificações, prédios, não falo tanto residência, mas o comércio, indústria, precisa de conhecimento geral das pessoas para saber como manusear um equipamento de segurança, um extintor, um hidrante. Então, por esse aspecto, eu achei importante a gente migrar, porque é um mercado que me atrai, eu gosto de trabalhar com isso aí. Que é a segurança das pessoas. Exato. Né? Então, eu acho muito importante essa questão da segurança. Eu acho... O Silvio estava falando, né, o projeto, né, que nós fazemos, tanto arquitetos, engenheiros, né, visando realmente a segurança das pessoas, né, não somente a estrutura, né, mas entra todos os projetos, né, no seu caso, elétrica, bombeiro e tudo mais. Inclusive a análise que é feita pelo Corpo de Bombeiro, ela preza a segurança das pessoas, né, o bem-estar das pessoas ali, né, senão não poderia existir, né? E a sua experiência
no projeto, né? Como que é esse pensar, né? Porque você tem que pegar as normas, né? Que nós temos que respeitar e viabilizar isso num projeto, né? Como que você trabalha isso? Como flui isso no seu escritório? Quando chega o cliente, o que você procura passar para o cliente? Essa questão da importância do projeto, seguindo as normas, né? Que as normas nada... Porque quando a gente fala norma, o pessoal assusta, né? Mas, na verdade, é para o bem-estar dela, né? Não é para atrapalhar a vida, né? Só para introduzir a ideia, o Adriano falava, me vinha à cabeça que acho que a segurança não faz parte da formação da nossa cultura como brasileiro, né? Eu percebo que a gente negligencia muitos aspectos, às vezes diferente do próprio americano, que às vezes a gente assistindo a alguns programas, seriados, filmes, a gente vê que nas escolas eles têm mais contato com os equipamentos, eles fazem simulação de evacuação de área, então a criança já vai... engendrado nela a questão, vai virando uma questão cultural mesmo, a questão da segurança, que não é muito o nosso caso, né? Mas assim, a missão, uma das missões do escritório, da existência dele, tal qual da LuxFran, da Projetium também, é proporcionar segurança em todos os projetos que nós atuamos, sejam eles em qualquer área das 3 áreas que atuamos, né? Especialmente quando se fala em segurança contra incêndio. E então assim, realmente faz parte da nossa missão mesmo proporcionar essa segurança, claro, respaldado por todo o arcabouço de norma técnica, né? Eu costumo brincar que lá, diferente dos arquitetos, nós não somos criativos, né? Nós somos altamente técnicos e procuramos nos apoiar sempre no que há de mais atual em termos de normativas, né? Sargento Vilhena, é isso mesmo, né? Eu não falei errado que a questão que preza, né, o Corpo de Bombeiros são as pessoas, né? E você vai trazer aqui para nós né, dos tópicos, né? Porque também tem livros e livros, né, de cada assunto, né, prezando essa questão da segurança, né? E a preocupação hoje, o tema são pequenas edificações, né? Sim. O Corpo de Bombeiros, a missão do Corpo de Bombeiros é exatamente o que você falou, preservação das vidas, né? Preservação das vidas, preservação do meio ambiente e do patrimônio. Então essa é a missão principal do Corpo de Bombeiros. É interessante, o Corpo de Bombeiros ele tem 143 anos, né? O Corpo de Bombeiros foi criado após um grande incêndio que ocorreu em São Paulo, né? Se eu não me engano, no dia 15 de fevereiro de 1880, ocorreu um incêndio na biblioteca da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Então, depois foi um evento, né, que marcou. Então, ele não tinha Corpo de Bombeiros até então. Então, o bombeiro, a partir dessa data, ele foi fundado, né, e vem se desenvolvendo, né, como a sociedade. Então, hoje, a preocupação do Corpo de Bombeiros é regularizar o maior número de edificações possíveis. A nossa meta nós temos lá metas estabelecidas. Até 2030 nós temos que 80% das edificações que não têm AVCB, que elas sejam regularizadas, né? E o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, ele conta com um portal, né, que é o Via Fácil Bombeiros, onde esse sistema ele está aberto às pessoas, né, não só os responsáveis técnicos, mas a toda a população, né? Então tem uma área lá do cidadão que ele pode entrar, fazer o cadastro e ter acesso às normas, né? Conseguir o seu AVCB para uma pequena edificação. Até 1.500 metros ele consegue dessa forma simplificada,
né? Até 1.500. Até 1.500 metros ele consegue dessa forma simplificada, que é o projeto técnico simplificado que a gente fala, que foi a alteração mais recente que teve, né? A instrução técnica 42, ela trouxe essa extensão, que antes dela as edificações até 750 metros podiam, né, ser regularizada por projeto técnico simplificado. Porque tá vinculado a hidrante, né? Ou não? Não, está vinculado à análise do projeto. Tá. Então, até 1.500 metros, a pessoa consegue colocar na edificação as medidas de proteção de segurança contra incêndio sem a análise, que é demorado. Tem que apresentar o projeto, vai para São Paulo, lá em São Paulo é por forma digital, mas demora. Através do projeto técnico simplificado, ele consegue fazer isso de forma rápida, célere, né? Com o responsável técnico colocando ali os parâmetros e os equipamentos necessários, né? Foi bom você colocar, até 750 metros é uma tabela. A partir de 750 metros até 1.500 é outra tabela. Então, aí entra a parte do hidrante, alarme de incêndio, iluminação, né? Só que não precisa de projeto. Ele é feito de uma forma mais rápida, né? Então, não é necessário projeto. Acima de 1.500 metros, aí sim. Aí tem que ser o responsável técnico, ele apresenta um projeto, esse projeto é analisado, se for aprovado, né, é executado, e aí sim ele pede vistoria para conseguir aí o AVCB. E é feito aqui em Franca mesmo, ou não? Esse Via Fácil é estado inteiro? No estado inteiro. A análise, ela é feita em São Paulo. Os profissionais que fazem análise, eles são centralizados em São Paulo, né? Agora, o sistema Via Fácil, ele une todas as bases de bombeiro do estado, né? Então, a pessoa aqui de Franca, se ela for pedir um projeto técnico simplificado, né? Tem uma edificação lá de 1.200 metros, eu quero regularizar. Eu procuro um profissional, né? Coloco as medidas de proteção lá na edificação, o hidrante, a bomba de incêndio, a reserva de incêndio, alarme, os extintores, né? Sinalização e tal. Regularizo, né? Tá tudo certo, eu peço a vistoria. O profissional vai lá, no caso nós temos uma equipe, né? A equipe que faz essa parte de vistoria são os sargentos, né? E nós vamos até a edificação, fazemos a vistoria, e se tiver tudo dentro das normas, ele consegue o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que é Isso deve servir para unificar os projetos também, né? Sim, para a uniformidade. Isso, para uniformizar e dar para o processo ser mais rápido. Entendi. Né? Então, nessa questão aí, até para explicar quem tá ouvindo, né? Nós temos 3 tipos, né, de regularização. Dentro do projeto técnico simplificado, que é essas vistorias até 1.500 metros, nós temos edificações de baixo risco que ela é regularizada através de CLCB. O que é o CLCB? É o certificado, né, de licença do Corpo de Bombeiros. Essas edificações, elas até 1.500 metros e até 3 pavimentos. Ela é classificada como CLCB. E não tem vistoria. Apesar do sistema, ele clica lá em vistoria, mas não tem a vistoria. A vistoria é feita por amostragem. Não é que não tem vistoria, mas ela é feita por amostragem. Então, de um número X lá, algumas são colocadas para vistoria. A outra forma é o projeto técnico simplificado com emissão de AVCB.
que aí tem a vistoria. O bombeiro vai no local e vai olhar as medidas de segurança. Vai conferir hidrante, se precisar, vai conferir alarme, né? Vai conferir a sinalização, iluminação de emergência. E tem as edificações que são regularizadas através de projeto técnico, que é o que passou lá por análise, foi aprovado, a pessoa fez a execução, e aí sim ela pede a vistoria, o bombeiro vai até o local, faz a vistoria, testa, né, os sistemas, né, importante dizer, testa, faz a avaliação da brigada de incêndio, que não adianta nada, né, ter os equipamentos lá, ter o hidrante, o alarme e tal, e a pessoa os extintores não souber usar, né. Então, basicamente é isso daí que o Corpo de Bombeiros faz. E falando de certificações, por exemplo, os materiais que você vende, né, que você trabalha na empresa, ela tem certificações para atender essas normas, né? Porque depois na vistoria provavelmente deve acontecer ver, né? Se está dentro de normas também, vencimento, né? Tem norma, tem a NBR, tem o Inmetro, né? São todos certificados. Uhum. Né? Inclusive os produtos que a gente vende são todos certificados. E eu acho que na maioria hoje, né, dos produtos de extrema importância, como é o equipamento de segurança para combate a incêndio, eles devem ser certificados. Então, tem várias certificações, né? Mas o que mais comum que nós temos aqui são as NBRs e o Inmetro. Né? Então, mas mesmo, né, por exemplo, no projeto, a gente tem que especificar de acordo com as normas, né? Então, na hora de comprar, né, o Silvio do escritório deles lá vão passar uma especificação e uma norma X que atende, até para comparar orçamentos, né, para ver se está de acordo, né, um ou outro. E quando o Sargento Vilhena falou, né, simplificado, eu acho assim que as pessoas não podem também elas que vão fazer, né? Tem o projeto, né? Você poderia falar um pouco dessa questão? Só te cortando, porque o sargento falou sobre o CLCB, perdão, e que ele é por amostragem, mas isso não impede, não exime a pessoa de responsabilidade, né? Porque não é porque você não tem uma fiscalização, ou não digo fiscalização, uma vistoria prévia, que você não deve fazer isso, porque é essa conscientização que as pessoas devem ter, né? Que é muito importante, né? Um detalhe que eu acabei esquecendo de falar sobre o projeto Técnico Simplificado, as pessoas elas têm acesso, né, ao Via Fácil Bombeiros. Na questão do responsável técnico, dos engenheiros, dos arquitetos, dos técnicos de segurança, a edificação ela tendo até 200 metros, ela não precisa de responsável técnico. Acima de 200 metros, ela precisa do responsável técnico. É obrigatório a colocação lá da ART. Isso. Agora, eu tenho uma lanchonete. Eu vou colocar lá uma central de GLP, do gás, né? Em que pese eu tenho lá uma edificação de 70 metros, a minha lanchonete, mas eu tenho um sistema de gás encanado. Aí, nesse caso, ele precisa de um responsável técnico. E entendeu? Também, mas é via fácil, né? É através do Via Fácil. Tudo através do Via Fácil. Então, assim, eu acho que nesse sentido vale ressaltar o que o Sargento Vilhena colocou, que embora o CLCB, ele a emissão do certificado não esteja vinculada à vistoria, a qualquer tempo o estabelecimento pode ser vistoriado. E fiscalizado. Fiscalizado. Hoje tem uma nova figura, né? Que é a fiscalização. Exatamente. Hoje o bombeiro tem até o poder de multar, não é isso? Sim. Então, como o Adriano colocou, não exime, o fato de não necessitar de um responsável não exime de você ter que cumprir e, sobretudo, fazer da maneira correta, né? Perfeito. Hoje os equipamentos
que também eles não são só você colocar os equipamentos lá, eles precisam de uma manutenção periódica, o extintorzinho lá, você precisa olhar para ele de vez em quando, ele tem que estar num local acessível, né? Então tudo isso também é importante, e aí é onde que cabe a orientação de um profissional especialista na área, né? Mesmo para aqueles estabelecimentos que a lei não obriga, né, a vinculação da responsabilidade técnica, vale você ter alguém para orientar, né, a manutenção, a utilização desses equipamentos, né? Tem uma outra questão também, Cláudio, que muitos estabelecimentos fazem seguro, né? As próprias seguradoras exigem que seja feito, que tenha esse que apresente, né? E visualmente também, presencialmente, você tem que mostrar que você está com o equipamento em dia. Então, se as pessoas tiverem esse conhecimento, facilita, né? A questão do seguro exatamente. É importante. Porque às vezes a pessoa tem um material que é altamente inflamável, vamos chamar assim, a seguradora ela simplesmente não acata. Ou se fizer o seguro, se houver um sinistro, ela se exime de culpa e provavelmente nem vai efetuar o pagamento se não tiver com todas as normas, né? Todo o equipamento instalado corretamente. Uma dúvida, essa área que foi colocada, ela tem a ver com pavimentos, não? Sim, tem a ver. As edificações, elas são classificadas pela metragem, né, a área construída, né, a altura e a ocupação. Então eu vou dar um exemplo. Eu tenho um residencial multifamiliar, um prédio de 20 pavimentos, né? É uma edificação alta, né? E ela deve ser regularizada sobre esses parâmetros, né? Questão de subsolo, essa parte de projeto técnico simplificado, essa IT 42 ela é bem ampla, sabe? Então ali ela dá para o responsável técnico ou para a pessoa que vai solicitar, né, o AVCB ou o CLCB, várias alternativas ali, e o sistema ele é autoexplicativo. Então ele já no preenchimento ele já coloca a área, se tem área descontada ou não, porque permite descontar áreas. Às vezes a minha edificação tem 780 metros, aí a pessoa, nossa, eu vou ter que colocar hidrante. Não, você pode descontar áreas de banheiro, áreas de piscina, áreas frias, algumas coberturas, então permite esse desconto de área, né? Então, por exemplo, o subsolo, quando ele é utilizado só para estacionamento, ele não conta no cômputo de altura. Então, às vezes, a pessoa que é leiga, né, ela assusta, fala, nossa, meu prédio tem tantos andares, por causa do subsolo eu vou ter que colocar... Mas o subsolo entra no 750. O subsolo, ele entra no 750, mas ele não conta no cômputo de altura. Tá. Entendeu? Ele não conta na altura, se ele for usado exclusivamente para estacionamento. Tá. Por exemplo, eu tenho um prédio de 500 e tem um subsolo, prédio assim, um pavimento só. E tem um subsolo que é estacionamento de 300, já deu 800. Então passou. Ou eu posso descontar. O exemplo é assim, ó. Por exemplo, eu tenho um prédio, vou regularizar por projeto técnico simplificado, e ele tem um subsolo exclusivo para... Isso. E ele tem, contando com o subsolo, ele tem 8 metros. Aí, nossa, passou dos 6, mas não, se ele for exclusivo para estacionamento, então ela cai, então ela pode ser regularizada, entendeu? Eu tenho a edificação de 6 metros, né? O subsolo não conta, nesse caso aí. Agora a IT 42, ela tem vários subitens lá que conta, por exemplo, dá uma... a gente fala assim, um posto de gasolina. Nossa, é grande, tem aquelas coberturas e tal. A cobertura do posto de combustível, ela é
descontado quando é utilizada para aquele fim, né? As bombas ali, né? Isso, das bombas, cobertura de bombas. Outro exemplo são as praças de pedágio, aquelas coberturas grandes e tal, elas são descontadas. Então tem que analisar. E isso o sistema já vai perguntando. Né? Se tem subsolo, qual é a altura, se tem subsolo ou não, se o subsolo é ocupado ou não, questão do se gás. usa gás, se usa líquido inflamável, se faz se tem algum tanque de combustível, né? Uma coisa que é importante a gente falar, por exemplo, a pessoa ela quer pedir um CLCB, mas ela tem uma central de GLP lá que tem mais de 190 quilos de gás. Ela não pode fazer por CLCB, ela tem que fazer por ABCP, então ela vai pedir vistoria. Né? Leva em consideração o risco, né? Isso, aí aumenta o risco, então ela tem que passar por vistoria. Sargento, uma situação que a gente recebe muita consulta no escritório, até utilizando aquele próprio exemplo da lanchonete, é a impossibilidade do uso do P13, o gás de cozinha nas lanchonetes, né? Sim. Isso daí é uma dúvida, assim, campeã. Nós temos no Corpo de Bombeiros, né, aqui em Franca, no núcleo de atendimento, nós temos um horário que é disponibilizado para justamente resolver essas questões, né? E é uma das questões mais levantadas. O botijão P13, ele só esse recipiente é só utilizado para residências, para uso doméstico, tá? Vou fazer qualquer comercialização, seja vou fritar um salgado, vou fazer um cachorro-quente, um pão, alguma coisa que precisa usar gás, tem que ser no mínimo um botijão P45, né, que é aquele maior de uso comercial. Essa ideia, essa impossibilidade, ela vem da constituição mesmo do botijão e da forma com que ele deve ser utilizado. Então a mangueira, né, apropriada pro P13, ela não é adequada para o uso profissional, para aquele uso contínuo, maciço, né? Então não é porque só por um capricho do bombeiro, não, é porque tecnicamente o P13, o gás de cozinha, ele foi pensado para uso esporádico, né? Aquele uso doméstico mesmo, que você usa de vez em quando, não para o uso intensivo de uma lanchonete, que por mais que seja pequena, já é um uso profissional, né? E o botijão tem que ser armazenado em lugar bem ventilado, né? Normalmente fora da residência. Normalmente não, sempre, né? Sim. A questão do gás, né, do GLP, o Corpo de Bombeiro trata com um certo... uma visão especial, porque o gás, nós sabemos que é a matriz energética do país mais utilizada, né? Atualmente vem sendo substituída aí por fritadeiras elétricas, fornos e tal, mas a maioria das edificações utilizam gás. Então, tem a instrução técnica 28, né? E as NBRs que tratam só dessa questão de gás. Mas é isso daí mesmo, foi bem colocado. Ela deve seguir os parâmetros, né, de construção. Tem que ter uma responsabilidade, um responsável técnico, né? Deve ser sinalizada, deve ser protegida por extintores e é isso daí. Inclusive testada, né? Nós fazemos o teste de estanqueidade, né? Que significa que a gente faz um teste, né? De pressiona, né? Enche a tubulação de ar e vê se ela não tem vazamento, né? Não tem risco, né? Desse gás vazar no ambiente em que ele vai estar sendo utilizado, né? Então a central ela é essa questão, completa, né? Voltando a essa questão de área, né? Tem uma dúvida. Por exemplo, um cliente que tem uma indústria, tá tudo aprovado certinho, tipo 2.000 metros quadrados, tá lá aprovado certinho. E ele me chama para projetar a guarita de 20 metros quadrados. E aí, como que é a aprovação dos 20 metros quadrados? Dentro de uma edificação, dentro assim, fora, né? Mas faz parte do imóvel, né? Certo. É um anexo. Certo. Essa questão é interessante. As edificações, elas devem ser regularizadas
conforme a área construída, né? E os acréscimos, eles são feitos, geralmente, no Corpo de Bombeiros tem uma ferramenta que chama Formulário de Atendimento Técnico, né? Tem um oficial que faz a análise, né? Então, por exemplo, essa guarita que você vai instalar lá numa indústria, né? O responsável técnico vai apresentar uma nova planta, né? Se necessitar de medidas de proteção e combate a incêndio nessa guarita, elas vão ser colocadas, e essa guarita lá, você falou de 20 metros, né? Ela vai ser acrescentada na área construída, né? Então ela vai passar a ter 2.020 metros e vai ser aprovada dentro daquele mesmo projeto. É como se fosse uma atualização no projeto já existente. Tá. Mas isso é o atendimento físico lá, então? É isso? É o atendimento virtual. É tudo pelo sistema Via Fácil Bombeiros. Hoje, não existe mais apresentar o projeto físico lá. Atualmente, através do sistema Via Fácil Bombeiros, os responsáveis técnicos, eles apresentam as plantas, os memoriais, os atestados, tudo. Essa documentação é toda colocada no sistema e vai para análise em São Paulo, digitalmente, né? Então aumentou a velocidade aí das aprovações, das regularizações, das edificações, caiu muito o tempo aí de regularização. Até a questão essa questão que você perguntou, a pessoa quer fazer são até aumentos de área grandes, pode ser resolvidos através do FAT. Mas se tiver alguma que aumentar algum sistema de proteção, instalar um novo hidrante e tal, tem que ser analisado, porque às vezes esse projeto ele tem que ser substituído. Tá. E uma dúvida também, e quando entra em área rural, né, sei lá, usinas, alguma coisa assim, é a mesma questão, é tratado da mesma forma? Mesma forma. Sendo área rural? Mesma forma. Tanto na área urbana quanto na área rural, como você bem disse, na área rural também temos frigoríficos, temos indústrias de citricultura, né? Então as próprias usinas de açúcar, né, e álcool são regularizadas, tudo através do Via Fácil Bombeiro e sofrem. E vale a mesma regra, diária, tudo. A mesma regra. Certo. Uma dúvida, quando há ampliação, o que está feito, aí faz a regularização da ampliação, um novo projeto, ou tem que ser como um todo? A regularização é como um todo, né? Mas você vai apresentar a nova planta, né? Dá um exemplo como funciona lá. Essa guarita que o Cláudio falou, ou um galpão, ele é colocado lá de forma de uma cor diferente, né? Na legenda lá vai estar a área ampliada, vai estar as medidas de proteção, né? Aí vai ser feita a análise. Por exemplo, se precisar de redimensionar o sistema de combate a incêndio, por exemplo, eu vou ter que colocar uma bomba mais forte, que exija mais pressão e tal. Nesses casos aí tem que substituir o projeto, né? Por exemplo, eu vou precisa, agora a edificação passou, agora eu vou precisar de um isolamento, de uma separação, e que não contemple o FAT, que é o Formulário de Atendimento Técnico, aí deve ser feito uma nova análise e apresentação de um novo projeto, tá? Legal. Pessoal, eu vou ter que encerrar o podcast, mas deixar aberto aqui para o Corpo de Bombeiro e para vocês, Silvia, aí do escritório, né, para a gente falar bastante de temas que vocês trabalham, né, e também outros temas aí, né, que as pessoas precisam saber. E o bate-papo da construção é isso, né, trazer informação para as pessoas, né, deixar mais próximo e uma conversa mais, vamos dizer assim, não tão técnica, né, e
que garanta, né, sempre a segurança e o bem-estar das pessoas. Se você gostaria de colocar mais alguma questão, um agradecimento, fica à vontade. Quero agradecer por dividir a mesa aqui com vocês, bater um papo com vocês, principalmente pela oportunidade de conversar com o Sargento Vilhena. A nossa gratidão. Obrigado. Adriano? Eu também gostaria de agradecer pela oportunidade, né? Acho importante esse bate-papo, esclarecimento, principalmente por parte do sargento. Acho que é bem enriquecedor e agradeço a oportunidade de estar aqui presente. Obrigado a parceria. Sargento Vilhena, por favor. Lógico, também em nome do comando, né, do Corpo de Bombeiros, agradeço o convite de estar aqui e resolver aí essas questões que são benéficas aí à população, e dizer que o Corpo de Bombeiros está, através do 93, né, 24 horas, né, a serviço da população, e o nosso serviço lá da atividade técnica, né, deixar até o telefone, o pessoal às vezes quiser tirar alguma dúvida, fazer algum contato lá, nós temos um núcleo lá, ele é aberto das 13 às 17 horas, né, para a população, para os engenheiros, os arquitetos, tá? O telefone de lá é 3723-9617, e a gente está à disposição para contribuir aí com a sociedade francana. E aqui também está sempre portas abertas, né, para receber os profissionais, as empresas, né, para a gente estar sempre conversando e contribuindo, né, para uma cidade aí melhor. Obrigado a todos que estiveram conosco aqui no Bate-Papo da Construção, e continue seguindo a gente nas redes sociais. Obrigado.